Olá, tudo bem? No último dia 7 de setembro, dia da independência, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que chamou de o maior corte das tarifas de energia elétrica da história do Brasil, tanto para o consumidor doméstico quanto para a indústria. A partir de fevereiro do ano que vem, as contas de luz residenciais vão ter uma redução média perto de 16%. Nas indústrias, o corte chega a 28%, o que significa uma redução média de 20%. Isso quer dizer que o consumidor que paga hoje R$ 100 de conta de luz passará a pagar, a partir de fevereiro, R$ 83,80. Para conseguir isso, o governo federal abriu mão de uma série de encargos que pesavam sobre as contas de luz e vai antecipar a renovação de concessões para explorar energia elétrica, de forma que os novos contratos se adaptem a tarifas mais baixas. Essa negociação de contratos é legal. E quem não quiser renegociar, o que acontece? Sobre isso eu converso com o encarregado de comandar os estudos e fiscalizar o cumprimento dessa política, o engenheiro elétrico mineiro Nelson Rubner, diretor-geral da ANEEL, agência reguladora responsável pelo sistema energético brasileiro. Senhor Rubner, é um prazer recebê-lo aqui para dar informações tão importantes para o consumidor brasileiro. E a minha primeira pergunta seria: o consumidor começa a sentir o alívio já a partir de fevereiro do ano que vem? Essa medida provisória foi desenhada, por isso tem uns prazos muito apertados, que tem gerado alguma reclamação das empresas em termos de tempo que eles têm para apresentar essa documentação, mas para que nós possamos realmente já dia 3 de fevereiro, 4 de fevereiro, já vamos fazer, a ideia é fazer uma revisão que a gente chama de revisão tarifária extraordinária, ou seja, mudamos as tarifas de todas as concessionárias de distribuição do país no mesmo momento, e já incorporando toda essa redução de custos de transmissão, de geração e da redução de encargos, como você disse na sua apresentação, né? Por que foi possível fazer isso agora, em 2012, e não antes, para beneficiar o consumidor, tanto industrial quanto o doméstico? Tem uma confluência aí, né? Ou seja, vivemos um momento, nós estamos aí nas vésperas de vencer um conjunto muito grande de contratos. Ou seja, quando houve a mudança do modelo elétrico brasileiro, do setor elétrico brasileiro, já ainda na década de 90, onde o mundo inteiro mudou, partindo para um modelo mais liberal, partindo dos contratos e afastando um pouco o Estado de novos investimentos no setor de energia, todas as empresas que operavam no Brasil, tanto de geração, quanto de transmissão, como distribuição, ganharam um adicional nos seus contratos. Ou seja, todos os contratos foram prorrogados, ganhando mais 20 anos de contrato. Então, isso foi em 1995, foram prorrogados todos em 2015. Então, em 2015, vence um número grande de concessões, tanto de geração quanto de distribuição. Isso representa, em termos de geração, em torno de 25% por causa da energia que a gente tem de usinas hídricas no Brasil. Então, um valor bastante expressivo de energia. E em torno de quase 70% do que a gente tem de transmissão no sistema interligado brasileiro. Poxa, então é muita coisa. É muita coisa nesse ano. Então, seria, portanto, aproveitar um momento estratégico, onde, quando esses contratos serão necessariamente renegociados. Exatamente. Agora, antes de entrarmos na natureza dos contratos, na natureza da renovação, eu pergunto: a tarifa de energia elétrica do Brasil era, ou ainda é, uma das mais altas do mundo? Isso tem muita discussão a respeito disso, porque muita gente também pega e depende de quem faz análise, né? Um industrial analisa com base, às vezes, numa tarifa publicada que você tem no Brasil, mas comparado com uma indústria que negocia sua energia no mercado livre, que ele não tem tarifa, tem preço. Então, mas, embora o Brasil, de fato, tenha uma das energias até mais baratas do mundo, em termos da sua geração, o nosso preço final é muito alto, por uma combinação aí, tanto de encargos, que você disse, tem um peso muito grande na tarifa, tributos, que é extremamente elevado, enquanto países como o Japão e Estados Unidos, você tem lá 5% de tributos na tarifa. No Brasil, tem alguns estados que o ICMS, para um consumidor final residencial, chega a pagar 42% de ICMS. Então, que estado, por exemplo? O estado do Rio paga isso, o Paraná 42%? paga isso, 41%, que na verdade é 33% que chama por dentro, né? Então é imposto sobre imposto. Entendo. Então, para o consumidor final, chega a ser 41%. Então é muito pesado isso. Então, o custo final da nossa energia fica muito mais caro. E também por um aspecto que a gente está procurando atacar agora, ou seja, foi feita essa reforma, em 2004 ainda, a nossa presidenta, como ministra de Minas e Energia,
fez uma mudança forte no setor de energia, buscando naquele momento garantir a segurança, o suprimento de energia para o país, né? Estavam saindo do racionamento, saindo do apagão. Isso resolveu um problema mesmo da expansão de energia no país, mas nos trouxe um retrato que não era muito economicamente justificável, ou seja, passamos a contratar, então ressuscitamos no Brasil os leilões, né, para os grandes construções de grandes usinas hídricas, então contratamos Santo Antônio, Giral, Belo Monte, Telespires, grandes usinas hídricas, e passamos a contratar essas usinas a quanto? Em torno de R$70 a R$80 por megawatt-hora, o custo dessa energia. E com todo o risco do empreendedor, a gente contrata energia, preço final. Vamos entregar, quando ficar pronta, R$78, R$71 no caso de Giral, o preço da energia. Ou seja, ele já sabe que vai poder cobrar aquilo e mais nada. Mais nada, só. Por conta e risco dele, com todos os problemas ambientais, com riscos, ações de ONGs, Ministério Público, responder tudo, problemas que houver na obra, não tem problema. Às vezes no Belo Monte você vê muita discussão, mas a usina vai custar mais que isso. Pô, azar do empreendedor. Claro. O consumidor vai pagar aquilo que saiu do leilão. 70, 80. 70, 80. E o que está acontecendo? Quando mudamos o modelo naquela época, em 2004, ou seja, foi separado o que a gente chama de energia nova e de energia velha. A energia velha eram essas usinas que agora estão vencendo os contratos. Que passaram a ser vendidas em leilões específicos de energia velha. Então, a preço de mercado. E isso dava quanto? Isso hoje, o valor corrigido do dia, está a R$95 o megawatt-hora. Então, uma energia totalmente amortizada, totalmente depreciada, nós estamos pagando por esse preço dessa energia hoje mais caro do que um Belo Monte. Pagaremos por aquela que será construída ainda. Vai ser construído, o cara vai pagar todo o financiamento. Quando a gente sabe que o custo maior da construção de empreendimento desse é o financiamento, é o pagamento, é o investimento que você vai fazer. Então, da tarifa é muito pouco, que é o custo para você operar, manter e ter uma lucratividade naquele empreendimento. Então, não tinha sentido nenhum disso. E essa medida provisória, então, veio para consertar isso. E numa entrevista que o senhor deu ao Jornal Valor, o senhor fala que esse custo da energia, dessa energia velha, a 95 megawatts-hora, estava sufocando a indústria brasileira. De fato, acontece ainda, né? Temos diversos exemplos, nós estamos lá na ANEEL e frequentemente recebemos industriais, agentes, o setor de indústria, então, de alumínio, e começaram a fechar mesmo, inclusive, indústria no Brasil. Todos os setores mais eletrointensivos estavam ficando impossível disso. E não era retórica, não era propaganda, porque, de fato, passaram a fechar indústrias no Brasil. Então, isso chama a atenção do governo, chama a atenção da gente e procuramos realmente analisar isso. Então, isso é fato realmente, né? Então, esse custo estava elevado e tínhamos que buscar uma solução para isso. E foi por isso, provavelmente, que a própria presidenta Dilma Rousseff, ao lançar o programa, falou que estava tomando uma providência para dar competitividade à indústria brasileira. Agora, no lançamento do programa, lá no dia 7 de setembro, a presidenta Dilma Rousseff disse que foi preciso reconstruir o setor elétrico depois do apagão de 8 meses do governo Fernando Henrique. E eu pergunto, não há mais risco de apagão? Não, com o espectador em casa, o industrial, a dona de casa, mesmo que venha aí uma seca, como houve uma seca agora esse ano. Quando há uma seca realmente muito forte no Brasil, o que acontece é que nós temos que gerar um pouco mais de térmicas, então consumir um pouco mais de combustível. Agora, não existe risco, porque todo o modelo foi desenhado quando foi feita essa mudança ainda pela ministra Dilma Rousseff, ainda ministra da Energia, todo o sentido foi de resgatar, né, para o Estado brasileiro o seu poder de planejar a sua necessidade de energia. E foi desenhado um modelo onde que com 5 anos de antecedência, todas as empresas distribuidoras são obrigadas a contratar toda a energia, eles declaram para a gente a necessidade de energia que eles vão ter daqui a 5 anos. Daqui a 2 anos eles ajustam isso, então com 3 anos de antecedência torna a fazer um ajuste fino nessa previsão. E mesmo com 1 ano antes ainda tem uma última chance de acabar de ajustar isso. E elas têm um peso e isso tem custo para as empresas. Se elas declararem mais do que elas vão precisar, elas vão receber uma quantidade, que elas já assinam um contrato quando elas planejam isso, e elas não vão ter um uso para essa energia e vão pagar por essa energia. Então, vai ser um peso para elas. Por outro lado, se elas comprarem menos... Só para interrompê-lo nesse ponto, o espectador entender bem. Ou seja, hoje as empresas
são obrigadas a dizer quanto vão comprar. Isso, quando vão precisar as empresas distribuidoras de energia, que vendem energia para todo mundo. Então, ela tem seu planejamento, planejam, vê como é que está desenvolvendo o seu mercado e com antecedência elas dizem para o governo, eu vou precisar daqui a 5 anos tantos 1.000 megawatts. E todo o planejamento nosso é feito assim. Então, com 5 anos de antecedência, nós contratamos a energia para atender o país daqui a 5 anos. Sei. No momento atual, por exemplo, o que aconteceu? Nós estamos agora recebendo energia que foram contratados, então, 2007, que foi em 2005, ou 2009, que foi o A-3, esses ajustes aí. Como em 2007, né, foi um pouquinho antes dessa crise mundial aí na economia de 2008, mundial, de 2008, com a quebra do Banco Lehman. A previsão das empresas, de maneira geral, foi muito maior do que o que aconteceu no mercado. Teve até uma retração no mercado de energia. Sobrou então, energia. hoje, está sobrando energia. Se eu tenho um problema hoje com as empresas servidoras no Brasil, não é falta de energia, é sobra de energia. O que, mais uma vez, não elas, justifica um preço de 95 pela energia velha. Pela energia velha. De forma alguma. Se sobra energia. Exatamente. Agora, hoje é possível, senhor Hübner, fazer o diagnóstico exato do que aconteceu naquele apagão para que a gente não repita esse erro. Passamos 6 meses, 8 meses parados com um apagão de energia, coisa que não acontecia desde os anos 50. Eu acho que, para mim, isso é bastante claro. Quer dizer, na verdade, o Brasil entrou, né, na década de 90, final da década de 80, década de 90, acho que o mundo inteiro passou por essas transformações, era o auge da política neoliberal, de desenvolvimento, onde se exigia política de Estado mínimo, menos governo, iniciativa privada, e o mercado deveria responder por tudo. Só que a gente tinha uma visão que um setor estratégico como é de energia, e principalmente num país ainda em desenvolvimento como o Brasil, onde qualquer um surtozinho maior de crescimento leva a uma necessidade muito grande de energia, e um país em que a sua energia é de base hídrica. Até antes daquele apagão de 2000, a gente praticamente não existia térmica no Brasil, era muito pouco. Então, basicamente é hídrico. Ou seja, se era necessidade, o mercado ia atender as necessidades, o mercado tem que esperar faltar energia. Claro. Então, para o mercado, o sinal para um agente é o seguinte, eu lembro que eu participei de um debate antes da crise de 2001 com um agente do governo na época, e eu, infelizmente, fiz uma previsão muito ruim para ele. No debate, eu disse, não, mas o mercado... Mas, gente, mas o setor de energia não funciona assim. Não dou 5 anos, vai voltar energia no Brasil. Errei, foi 3 anos depois, foi em 98, foi em 2001. Eu disse, vai faltar energia. Mas quando eu falei isso, o que mais me assustou foi a resposta do interlocutor. Eu disse, não, mas é bom que falte energia. Na hora que faltar, o preço da energia vai subir, vai ser um sinal para o investidor vai investir mais para fazer energia. Pô, sim, mas o Brasil para, como aconteceu em 2001. Então, para mim, é muito claro isso. Por isso que toda essa mudança, né, coordenada pela atual presidenta, né, foi no sentido de quê? De voltar para o país, de dotar o país de uma capacidade de planejamento e o controle de toda a expansão e operação do sistema de energia. Ou seja, não dá para o Brasil ficar sem energia novamente, porque isso, quer dizer, em 2001 a gente começava a experimentar um crescimento na nossa economia e fomos brecados pela falta de energia. Claro. Antes de irmos para o intervalo, lá no segundo bloco eu vou querer discutir essa questão da renovação dos contratos, que é uma discussão evidentemente politicamente sensível. Eu lhe pergunto, vamos admitir a hipótese, e não são poucos os analistas que admitem a hipótese que a economia brasileira está retomando o caminho do crescimento, é possível que no fim do ano o Brasil esteja crescendo a taxas anuais de 3%, 4%, é uma previsão, por exemplo, do professor Delfim Neto. Eu lhe pergunto, se nós passamos desde 2008, digamos, vivendo numa situação de uma economia contida pela crise internacional, e se essa economia se libertar em boa parte desses obstáculos internacionais e voltar a crescer com mais vigor, vai ter energia? Vai ter energia, com certeza. Quando que Santo Antônio, Jirau, Belo Monte começam a botar energia no mercado? Santo Antônio já começou a colocar energia no mercado, Jirau já está começando a colocar energia no mercado, e Belo Monte, no final de 2015, também já começa a colocar energia no mercado. Ou seja, Jirau quando é, desculpe? 2015 para 2016 já começa a ter energia
de Belo Monte. De Belo Monte. É. E Giral? Não, Giral esse ano já está com energia de Já? Belo Monte. Já. E Santo Antônio já começou. Tá. Quer dizer, isso é uma energia barata? É energia barata que já está entrando no nosso mercado, já atendendo ao nosso mercado. A gente diz que não assusta isso, a gente faz com muita segurança, porque todo, inclusive o nosso plano decenal, né, que é feito pela empresa de pesquisa energética, pela EP, e a gente sempre trabalhou com a perspectiva ainda de crescimento. Pelo Tom Mosquin, é isso? Dr. Tomasquim. Que é uma previsão de crescimento, e sempre trabalhou com a faixa de previsão de crescimento na faixa de 4%, 4,5%. Então, Agora, como é feita a declaração das distribuidoras, quer dizer, nos últimos anos declararam menos, que precisavam de menos energia, está sobrando energia. Claro. À medida que dá o primeiro sinal e começa, quer dizer, a crescer a economia, começa a aquecer o mercado distribuidor, cresce também a sua declaração. Ela começa pedindo, vou precisar de mais energia no futuro, e a gente simplesmente contrata mais ou menos energia de acordo com a necessidade que vamos ter pela frente. Então, por isso a gente tem muita certeza de dizer que não vai ser energia um empecilho para o país crescer. Não. Para concluir esse bloco, senhor Hübner, quer dizer então que o fato de o Brasil ter uma energia majoritariamente hídrica e a esses preços, com essas usinas gigantescas começando a produzir agora, isso é um fator, evidentemente, da competitividade da empresa brasileira, da indústria brasileira? Sem dúvida alguma. Eu acho que essas mudanças que aconteceram, depois a gente vai explorar mais, como você disse, dá um sinal para o futuro, muito mais do que olhar pela uma energia que está vencendo a concessão, olhar para o passado, é um sinal para o futuro. Porque todas as usinas, por exemplo, que nós contratamos, e a nossa legislação hoje já é assim, quando houve essa mudança em 2004, todas as usinas de Santo Antônio, Giral e Belo Monte, nós licitamos as usinas, os empreendedores ganham esse empreendimento para fornecer esse volume de energia, aquele preço contratado no leilão, e ganham um contrato de 30 anos com aquele preço garantido, com as correções garantidas, tudo certinho. Depois de 30 anos, não existe mais nenhuma possibilidade, inclusive, de renovação. Ah, não? Não. Esse é um ativo que retorna para a União. Retorna para a União. Então, essa já é uma regra. O que nós estamos sinalizando, e com todas as usinas que já estão aí, uma usina hídrica dura quantos anos? 50, 100 anos. Sei. Então, assim, uma vez que ela está totalmente amortizada, ou seja, um empreendedor tem que olhar assim, ele vai ter que ganhar o dinheiro, ter a lucratividade dele em cima de novos, em 30 anos. Em cima desses novos empreendimentos, ele vai entrar num leilão, vai ganhar aquilo ali, vai fazer uma boa engenharia financeira do seu negócio, vai ser eficiente na construção, depois na operação e manutenção, e vai ganhar dinheiro durante 30 anos. Tá. Depois disso, está totalmente amortizado. O consumidor que pagou isso aí tudo, é a hora dele ter o troco, né? Claro. Então, ele vai poder ter uma energia barata por muito tempo à frente. Esse é o que está por trás dessas medidas aí, né? O Entrevista Record vai para um rápido intervalo. No segundo bloco, eu volto a conversar com o Nelson Hübner, diretor, gerente geral da ANEEL. Estamos discutindo aqui o novo programa de redução dramática da tarifa de energia elétrica no Brasil. Vamos discutir agora, em seguida, a questão da renovação dos contratos. Mas antes, uma nova história de sucesso do quadro Eu Cheguei Lá. Hoje vamos conhecer a história do Marcos Mota. O Marcos chegou lá. Ele fez carreira numa multinacional, era gestor de estoque. Largou tudo para realizar o sonho de montar o próprio negócio. Marcos abriu um spa em São Paulo. A grande novidade era o banho de ofurô, uma banheira de madeira de origem japonesa. Foi um sucesso tão grande que os clientes passaram a procurar o Marcos para comprar ofurôs. Foi aí que ele percebeu que o negócio era vender ofurô. 7 anos atrás, ele buscou o Sebrae. Com a ajuda do Empretec, Marcos fez um plano de negócios. Bateu as portas da Caixa Econômica e conseguiu um financiamento de R$100 mil. E fundou a Cantuí Ofurôs. Sem o Sebrae, eu acho que eu não chegaria aqui. As pessoas não sabem o que é. Tem que fazer, tem que participar. Isso tudo, acho que tudo foi o Empretec para mim. Foi muito forte. Eu cheguei lá com uma visão e saí com outra. Hoje a Cantuí fabrica e vende ofurôs de todo tipo e tamanho, sob medida para o cliente. Marcos emprega 23 pessoas na fábrica, tem dezenas de revendedores por todo o Brasil e em 7 anos a empresa multiplicou 40 vezes o faturamento. Só esse ano,
O crescimento foi de 40% em relação ao ano passado. E no ano passado, a Cantuí faturou mais de 2,5 milhões de reais. Só que o Marcos quer mais. Muito mais. Já estamos fazendo contatos, estamos fazendo parcerias. Eu acho que em um ano já teremos resultados. E inovar e continuar inovando, eu acho que é a palavra. Não inovar, é continuar inovando. O Entrevista Record Atualidade está de volta com o Nelson Rubner, diretor-geral da ANEEL. Nós estamos tratando do programa de redução das tarifas. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, num pronunciamento dia 7 de setembro, esse é o maior corte no custo de energia elétrica da história do país. Por falar nela, no jornal Financial Times, que é um dos mais respeitados jornais de economia do mundo, provavelmente mais respeitado, há uma entrevista da presidenta do Brasil em que o repórter diz: ela é igualmente afirmativa a respeito de uma outra área na qual o governo é acusado de interferir com o setor privado. É a decisão de cortar os lucros dos operadores de eletricidade e ela, ao tratar desse assunto, a presidenta brasileira tirou um caderno de apontamentos e desenhou uma curva representando a idade média de vida de uma planta hidrelétrica, onde a empresa continua a produzir energia muito tempo depois que o investimento original já se pagou. No entanto, as companhias querem continuar a cobrar os mesmos preços altos. Portanto, o governo deu aos operadores, continua o jornal Financial Times, deu aos operadores uma escolha: ou cortam o preço agora e renovam o contrato, ou esperam o contrato expirar e correm o risco de perder o contrato. Senhor Rubner, é ou não é uma interferência com o setor privado? De forma alguma. O governo brasileiro e o setor de energia está sempre querendo que o setor privado participe desse esforço e por isso temos um modelo absolutamente aberto, sem nenhuma restrição à participação de qualquer empresa, de qualquer nacionalidade. Nacional, estrangeira. Todos têm participado dos nossos leilões para a expansão do nosso sistema de transmissão e de geração. Empresas de diversos países do mundo, tem empresas aqui chinesas, espanholas, francesas, americanas, todas junto com as empresas brasileiras, todos investindo no setor elétrico brasileiro. O que está se mudando, e é isso que a presidente colocou e mostrou, essa curva de vida das empresas, que o sinal que a gente dá com essas mudanças é que as empresas têm que ganhar, ter o retorno do seu investimento naquele empreendimento que ele está fazendo. Ou seja, entrou para construir uma nova usina, ganhou um leilão, ele ganha um contrato de 30 anos, e esses 30 anos ele vai ter o retorno do seu investimento, vai ser muito bem remunerado pela sociedade brasileira, pago pelas nossas indústrias, pelos nossos consumidores residenciais, todo mundo vai pagar por isso aí. Acabou esse contrato, essa usina vai durar muito mais anos e não tem mais o peso maior do custo dessa energia, que é a construção, é fazer esses investimentos, pagar por esse investimento. O que é mais caro para fazer uma usina hidrelétrica e começar a explorar? É o seu processo todo de construção, você construir essa usina, ou seja, num custo final dessa energia, ou seja, uns 20% no máximo é o custo de eu manter ela operando, fazendo a operação, manutenção, mais um custo de conexão. 80% dos custos é custo de você pagar o financiamento, é pagar para o banco, é um dinheiro que não é. Então, eu não diria que quem está tendo muito lucro é quem já passou por teve um período de exploração imenso, às vezes mais de 50 anos, tem algumas empresas dessas aí que tem mais de 50 anos explorando uma usina dessa. Claro. E já tirou o retorno desse investimento 3 vezes. Entendi. Então, o que a gente está fazendo agora? E continua cobrando a tarifa lá antiga. Não, mais caro do que a antiga. Porque, mais caro que a antiga? Temos um sinal desse, que nós estamos licitando hoje no Brasil novos empreendimentos, como Santo Antônio, Geral, Belo Monte. Está saindo por preços abaixo de R$80 megawatt-hora, esses grandes projetos. Quando essa energia velha que nós chamamos aí, que nós vendemos toda aí no mercado, está sendo hoje, o preço atualizado dessa usina está acima de R$90, está R$90, R$95. Tá. Quer dizer, não tem nenhum sentido econômico. Agora, isso, deixa eu me colocar aqui no sapato do repórter do
do Financial Times, que são eles, evidentemente, defensores de um processo econômico de livre mercado, não são muito favoráveis a uma intervenção do Estado. Mas vamos perguntar o seguinte: contratos que vencem entre 2015 e 2017, que é a maioria desses contratos. Aí o senhor chama lá o pessoal para conversar, olha, o teu contrato é vencer daqui em 2015, 2017, mas eu tenho aqui, vamos ter uma conversinha. Essa conversinha não é uma conversa, digamos, não só autoritária, como rompe o contrato que eu assinei lá atrás com você, com o governo brasileiro, 30 anos atrás? Não rompe o contrato? Não, de forma alguma. Esse contrato que foi assinado lá atrás se expira, acabou. Mas não acaba em 2015, 2017? Acaba em 2015, 2017. Então, ele acaba em 2015, 2017. E na nossa legislação hoje, antes da medida provisória, não existia nenhuma possibilidade de prorrogação desses contratos. Se dizia que isso retorna para a União e a União vai ter que, inclusive, licitar esses contratos. Então, ele já não vai ser mais dono disso aí. Então, quem está argumentando que vai perder esse contrato, ele já perdeu. Em 2015, ele perde, acabou. Ele não tem mais nada, ele não tem contrato. E aí, caberia o governo brasileiro fazer uma licitação. O que o governo brasileiro analisou foi o seguinte: eu tenho duas hipóteses. Posso fazer uma licitação. Licitação eu posso colocar em preço de mercado. Mas eu posso colocar preço de mercado. O que vai definir esse preço? É um momento que eu vou licitar, ou seja, a oferta e demanda de energia no Brasil. E aí vai acontecer o que aconteceu quando nós licitamos energia velha, ou seja, se está um momento que está vai lá para R$90 o megawatt-hora. Fica mais caro do que o preço da energia nova, que não tem qualquer sentido. Agora, a preocupação do governo, o que é? É dar uma capacidade para a nossa indústria, dar um poder de participação no mercado internacional e para isso a energia é fundamental. Então, se eu entendi bem o seguinte: o seu contrato, o governo brasileiro chega para uma empresa e diz assim: o seu contrato vence em 2015. Ok. E não seria renovado. Não será renovado, você vai me devolver isso. Vai me devolver. Então, eu estou te dando a possibilidade de você recontratar comigo, desde que seja pelo novo preço. Exatamente. Senão, você fica aí, espera até 2015 e 2015... Bye, bye, baby. Exatamente. Eu vou dar a destinação que eu quiser. Esse é o objetivo. Entendi. Então, essa antecipação, na sua concepção, não é um rompimento de contrato. De forma alguma. É a possibilidade de repactuar um contrato. Tanto que é absolutamente uma opção desse agente. Dá para ele dizer, você quer renovar seu contrato, continuar com seu contrato depois de 2015, e eu vou te dar mais 30 anos de contrato? Ele vai dizer, não quero. Tá bom, você vai até 2015 você me devolve, e eu vou dar o destino que eu quiser. E aí a legislação... se eu, que tenho contrato até 2015, quando for conversar de novo com o senhor Nelson Rubner, disser, não, agora eu quero concorrer de novo, o que o senhor Rubner vai dizer? Isso a gente vai discutindo para 2015, mas eu penso o seguinte, o que nós colocamos aqui agora, que essa energia, não estamos tratando energia como vender banana ou laranja na feira, onde você tem uma competição de fato. Então, isso é um setor absolutamente oligopolizado, são poucas indústrias, poucas empresas, e que não dá para você ofertar de estratégico. Então, o que nós estamos fazendo o que outros países já fizeram, que você pega as províncias que têm muito recursos no Canadá, já fizeram isso. Estados Unidos faz isso, no Vale do Tennessee, onde que você tem muita usina hídrica, é isso. Uma vez que o investidor, o agente privado, teve o retorno do seu investimento durante o período de concessão, a partir daqui, que ele é um bem da União. Todos os consumidores já pagam por aquilo. Então, eu defino uma tarifa. Você quer continuar operando e mantendo isso para mim? Eu quero. Então, também, eu vou definir um preço para você. Eu vou te pagar esse valor. Você quer? Aí eu vou te responder. Então, eu vou oferecer para ele agora. Você quer operar e manter para mim? O meu preço é esse. E ele vai dizer, não me interessa porque esse preço não me satisfaz. Ora, lá na frente também eu vou licitar essas usinas. E vou licitar com qual preço? Por esse preço que eu estou definindo agora. Preço baixo. Ora, se a empresa... R$70, R$80. Se a empresa julga que esse preço, que é uns 70, 80, é uma nova. Esse preço vai ser na faixa de R$30, aí que a gente imagina. Tá bom. Aí, se essa empresa julga que esse preço não é viável, agora, por que o seria no futuro? Então, eu vou licitar para outros que aceitem pagar esse preço que eu estou oferecendo para ele. Quer dizer que em 2015 a conversa pode ser outra? Pode ser outra, claro. Ou pode até o Estado brasileiro, quer dizer, a União, designar uma de suas empresas, porque isso pode ser feito pela Constituição, pega uma empresa do controle do Estado brasileiro, você vai operar e manter isso para mim, e vou te pagar uma receita anual aqui, que é esse valor. Bom, e se a empresa resolver negociar agora
ela vai ser remunerada como? Se eu chego e digo, não, tá bom, eu topo, vamos repactuar isso agora. E o que eu botei aqui, como é que eu vou me ressarcir? O que o governo está fazendo, essa foi uma decisão do governo, foi o seguinte: nós vamos calcular, e estamos fazendo isso, todo aquele ativo daquelas usinas ainda, eventualmente não depreciados, pego esse valor hoje e vou pagar hoje para ela. Então, vou pagar esse dinheiro para a empresa, de modo que esse ativo fique totalmente depreciado. Que aí daqui para frente o que eu tenho que pagar para ele é para ele operar e manter aquele empreendimento para mim, porque ele não tem mais nada para ser depreciado. Eu pago para ele. E aquilo que já foi amortizado... Depreciado já não é mais um ativo. Depreciado já não é mais um ativo. Isso. Já foi No contrato remunerado. Devidamente remunerado. O contrato Aquilo dele acabou. prevê isso. Acabou. Você será remunerado daqui para frente até... Dou mais 30 anos por aquilo. Agora, eventualmente, lá na frente, vai precisar de fazer uma melhoria. Exatamente. Precisar de fazer uma melhoria. Não, chegou na vida útil de um determinado equipamento, ele tem que ser trocado, substituído, ele colocar para operar aquela usina com qualidade, ele vai ser devidamente remunerado. Vai ser que aquele ativo aumenta, ele entra um ativo novo e ele passa a ter uma remuneração sobre esse ativo. É como a gente faz com a distribuição de energia, um pouco assim, né? Então, além de tocar nesse fio sensível, que é a questão dos direitos das empresas privadas, temos aí também um outro problema que eu gostaria que o senhor examinasse para nós, que é a questão de que algumas dessas empresas cujos contratos estão vencendo entre 2015 e 2017 são empresas de estados hoje governados pela oposição. A gente não colheu... São Paulo, Paraná e Minas Gerais. É isso? É isso. Você e tem... o que os governadores de São Paulo, Paraná e Minas Gerais já lhe disseram? Estamos falando aqui de CESP em São Paulo, não é isso? CESP em São Paulo. CEMIG em Minas. E no Paraná? No Paraná, Copel, né? Copel. Tá. São fora os grandes ativos desse conjunto de usinas e linhas transversando são de empresas do Grupo Eletrobras, a grande maioria é Grupo Eletrobras. Tá. Fora as empresas, de fato, a maior parte desses ativos estão concentrados nessas empresas estaduais e algumas empresas privadas, como em São Paulo mesmo, a empresa de transmissão, a CETEP, é um grupo privado hoje, que também tem um grande volume de ativos vencendo a concessão agora nesse período. Tá. Mas então tem de todas elas. Não, a gente, antes de efetuar o modelo, menos a gente até, mais o ministro, conversou com todos os governadores, né, explicou, principalmente o governador desses estados que tem essas empresas, explicando o modelo. Agora, eu acho que assim, esse entendimento é geral, ou seja, acho que o motivo é bastante nobre, né? O que nós estamos buscando é dar competitividade para o país, né? E estão falando de estados fortes, que têm indústrias fortes e que precisam de ter uma energia a preço competitivo. Eu acho que todo mundo entende hoje, eu acho que quanto a isso, acho que eu não vi, mesmo as empresas que estão sofrendo aí na carne, que estão vendo que de fato vão ter uma redução de suas receitas, mas de uma maneira geral a gente tem discutido, a gente tem assim, mas é justo, ou seja, não tem sentido a gente ficar pagando por uma energia velha mais caro que a energia nova. Acho que o princípio em si, ninguém discute isso. Acho que mas a minha impressão, o senhor é mineiro de... Sou de leste de Minas, de Manhuaçu. Leste de Minas, Manhuaçu. Minas é particularmente sensível para essa questão de energia elétrica, energia hidrelétrica. E eu me lembro que, a certa altura, eu estudei que uma vez o Juscelino Kubitschek queria construir Três Marias e brigou com o então governador de Minas, o Bias Fortes, e o Bias Fortes não estava querendo deixar o Juscelino construir Três Marias, e aí o Juscelino falou assim, Minas pensa que é a caixa d'água do Brasil. Tem o domínio da caixa d'água do Brasil. A CEMIG está disposta a entender isso, na sua opinião? Não, está sim. Né? Eu tenho conversado até com o presidente da CEMIG, a CEMIG tem uma reclamação adicional, né, nesse conjunto de usinas. Ela não questiona Três Marias, até porque é uma usina muito antiga, que ela com certeza já teve o retorno daquele investimento algumas vezes. É uma usina então, belíssima, mas tem, né, a gente já teve o retorno daquele investimento. Ela está reclamando muito que é o seguinte, que quando houve essa prorrogação daquelas concessões, naquela legislação lá de 95, se deu para todas aquelas usinas que estavam em operação uma possibilidade de renovar por 20 anos a mais. Tem um conjunto de usinas da CEMIG que, assim, todas eram, o caso de Três Marias, então todas ganharam imediatamente aquela prorrogação até 2015. Tá? Tem um outro conjunto de usinas que aí pela legislação
ela não teve uma segunda prorrogação que poderia ter, que ela fez, não, você pode ter uma prorrogação. Até previsto na legislação que todas as usinas podem ter uma prorrogação de mais 20 anos a critério do poder concedente. E o que a gente está explicando hoje, o poder concedente, isso era feito naturalmente, ou seja, até antes dessas medidas todas, esse processo dava entrada lá na ANEEL, a gente analisava, a empresa não tinha ainda tido essa prorrogação, e a empresa ganhava aquela prorrogação por mais 20 anos, com as condições que eram colocadas. De maneira geral, a ANEEL analisava e olhava até o período que faltava para ela depreciar ou amortizar aquele investimento. Às vezes não dava 20 anos, dava menos e tal, porque ela já estava bastante depreciada. Mas era um critério que a gente definia para isso. E tem algumas usinas da CEMIG, usinas importantes, usinas grandes, que elas não tiveram essa segunda prorrogação, porque foram todas enquadradas nesse mesmo critério. Ou seja, o governo federal agora, o poder concedente, definiu o critério da prorrogação que não estava colocado na lei. O critério é hoje, que você aceite, não agora, você não vai definir o seu preço. Nós vamos definir para você, vamos definir o que você vai ter para... Uma rápida palavra sobre o futuro do Grupo Energia, que entrou em crise. Rede, né? Desculpe? Grupo Rede Energia. Rede Energia. Lá no Pará, entrou em crise e agora, eu li inclusive no Valor hoje, que o senhor tratou desse assunto, dizendo que há vários grupos interessados, não só grupos brasileiros, mas fundos de investimento americanos, e que isso pode ter um desfecho rápido. O desfecho rápido, não sei se é tanto o desejo da gente, porque na agência reguladora é óbvio que nós tivemos que partir para um processo mais radical de intervenção nas empresas. Então, você tem um grupo de 8 empresas hoje sob intervenção direta da ANEEL, desse grupo. E isso, claro, é ruim, porque temos um poder de ação mais limitado, embora uma medida provisória que foi feita um pouco antes dessa, nos dá um poder muito maior, até que se não resolver um problema via mercado de negociação e de um novo controlador para as empresas, nos permite, inclusive, alienar ações e achar um outro controlador. A gente espera que nesse período agora que o próprio grupo, eles estão buscando esse caminho, encontrem um comprador para o grupo e tenhamos uma situação de mercado. Num dos casos já houve comprador, né? No caso da CELPA, que é uma empresa que entrou em recuperação judicial, então isso aí o processo foi judicial, né? E isso incomodou muita gente no governo. Fica no Pará, no estado do Pará. E isso nos incomodou muito, porque pela legislação brasileira, acho que até um descuido lá dos legisladores, e quando cuidaram da lei de falência e lei de recuperação judicial, tratar indistintamente todas as áreas da economia. E a gente, quando vimos, foi a primeira vez que aconteceu no Brasil, um grupo de uma atividade com uma distribuidora de energia, uma atividade completamente regulada, com tarifa definida, que é um serviço público essencial para a sociedade, entrou em processo de recuperação judicial. E isso gera o quê? Ela pode deixar de pagar pela energia que compra, pode deixar de pagar pelos encargos setoriais, por tudo. E isso gera uma série de inadimplência no setor, um setor que foi desenhado para não ter inadimplências. Não pode parar de funcionar. Não pode parar de funcionar. E isso nos preocupou muito e levou o governo, inclusive, a editar uma medida provisória, que é essa medida provisória que nos dá esse poder de fazer essa intervenção e tira... Quer dizer, modifica essa legislação da recuperação judicial, já não permitindo mais a recuperação judicial para empresas de serviço público regulado, como é o caso de energia. Né? Então, o que a gente está procurando agora, tivemos que fazer intervenção, porque o grupo, então, a partir da recuperação judicial da empresa, o grupo deixou de ter crédito, então não conseguia fazer os investimentos necessários para manter em operação as outras empresas, e isso, assim, não podia deixar de deteriorar o atendimento nesses estados como Tocantins, Mato Grosso do Sul e algumas empresas, todas aqui no estado de São Paulo e uma no Paraná. Né? Então, tivemos que ter essa ação e agora estamos havendo uma negociação grande e esperamos que tenhamos uma solução mais rápida realmente de um grupo assumindo isso. A ANEEL vai analisar se o grupo tem capacidade, técnicas operacionais e econômicas para assumir e, assim, transferir realmente esse controle. Né? Senhor Nelson Hübner, foi um grande prazer. Diretor-geral da ANEEL, discutimos aqui o novo programa de redução tarifária. Volte sempre. Muito obrigado. O Entrevista Record fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.